Buscar aqui a apresentação. Ok. Bom, na última aula, gente, a gente parou aqui nos aspectos psicológicos do trabalho infantil, né? O que esse trabalho infantil pode trazer para a criança e o adolescente. E aí, a gente vê que o envolvimento da criança e o adolescente no trabalho, ele é arriscado por quê? Porque a criança e o adolescente, ele tem as suas habilidades cognitivas e emocionais que vão, com o trabalho, pode ser retiradas e pode fazer com que essas crianças tornem introvertidas, pouco comunicativas. E, espera só um pouquinho, gente, tem um cachorro meu aqui. Ô, Gabriela, pega ele aqui. Ele está fazendo barulho aqui. Elas se tornam introvertidas, pouco comunicativas e pode se tornar crianças também tristes, tá? E aí, olha bem, o que o trabalho infantil pode trazer? Quando ele é desgastante, tá? A criança pode ter, ou o adolescente, o que a gente chama de distúrbio do sono, né? Então, eu até pus aqui que o trabalho infantil é danoso para a saúde de criança a longo prazo. Então, seria mais ou menos assim. Essas crianças e adolescentes, eles não vão ter nada daí a 1 ano, 2. É a longo prazo. Então, às vezes, começa a ter distúrbio do sono daí a uns 4, 5 anos. Nada acontece rápido com a criança, sempre é acumulativo. Aqui, a gente sabe que o trabalho infantil vai diminuir o tempo da criança. O tempo de quê? O tempo lúdico, o tempo de lazer. A gente sabe que, como eu até pus aqui, que é fundamental focalizar o resgate do lúdico, do sonho, né? Que é necessário para essa vida saudável da criança e o adolescente. Porque, assim como a gente é jovem, a gente tem aqueles sonhos, né? Sonhos, por exemplo, de Papai Noel, sonhos de ter, de aguardar ele, de ganhar brinquedos. A gente tem sonhos, como vocês estão vendo aqui, né? Da criança brincar e lembrando sempre do Piaget, quando ele fala daquelas fases que a criança tem que passar para que futuramente ele não venha a ser um jovem com algum problema, e aí, quando a gente vai olhar, é esse passado da criança e adolescente. Aqui a gente vai ver essa cena aqui, essa foto, vocês estão vendo um rostinho de criança e um rostinho de homem. Então, metade é criança, metade homem maduro. É isso que a gente vê quando a criança trabalha. Jeito de menino e atividade de homem. Então, a gente vê o rostinho dele, né, que é de criança, e ele fazendo muitas vezes atividade de homem. E o que mais chama a atenção quando a gente, né, por exemplo, quando eu vou fazer esse trabalho da vigilância em saúde do trabalhador, e a gente pega muitas vezes crianças trabalhando, elas usando capacete muitas vezes, e o capacete é muito maior, né? Porque todos os EPIs é o quê? São todos os equipamentos que a gente usa para a gente não machucar nas atividades laborativas da gente.
eles são feitos para quê? São feitos para adultos, ou então na faixa etária aí de 16 para cima. E todos os equipamentos são maiores. E a criança, quando ela está fazendo essas atividades, quando ela pega inchada, como a gente viu ela usando esse capacete, são coisas pesadas e são coisas maiores, que não são feitas para elas. Ah lá, agem como gente grande, mas não são. São crianças. Tristezas, apatia, desânimo. Isso é importante, tanto, por exemplo, para professores, né, que às vezes vê crianças tristes, com a apatia, desânimo, e não sabe que essa criança, às vezes, ela trabalha em casa, ela faz atividades domésticas, ela faz, por exemplo, ela pode trabalhar na lavoura. Então, isso são consequências que esse trabalho infantil traz, tá? Olha, desvio da energia. Essa cena, né, dessa criança aqui, processo de crescimento e desenvolvimento são prejudicados. Além daquilo tudo que eu já falei sobre o Piaget, que a gente já até falou, a criança, quando ela trabalha fora da época certa, ela vai ter baixa estatura ou atraso do aparecimento dos caracteres de sexo. Então, por quê? O crescimento das mamas da criança, mulher, não vai ter o crescimento certo, porque a gente vê nas pesquisas, nos trabalhos de abordagens que a gente faz, é que esse crescimento das mamas ele é retardado. Os, os pelos pubianos, eles também demoram a crescer. Então, por aí, vocês começam a ver que nós estamos falando aqui não é só desses aspectos psicológicos, a gente já está começando a ver esses aspectos físicos. Então, o trabalho infantil ele vai muito além do que quando a gente fala desse psicológico só. Ele atinge a parte física e aí a gente fala desse biopsicossocial. A gente vê muitas crianças, isso a gente vê em Contagem, a gente fez um trabalho lá, né, com essas crianças catadoras de lixo e de alimentos, tanto no lixão como lá na Ceasa Minas. E isso aqui, muitas falas aqui, tá, gente? São das crianças mesmo, não é nada que eu peguei de algum livro, não. Isso são falas mesmo delas. Elas falam dessa carga, tá? Que vai muito além do que elas aguentam. Olha para vocês verem essa criança aqui. É ilustrativo, mas isso acontece. O lixão, ele solta um gás aqui, ó. Vocês podem ver nuvens aqui, ó. Essa nuvem aqui é um gás que esse lixão solta. Não é que pôs fogo, não. Na medida em que eles vão ficando, que o lixo vai ficando junto, ele solta um gás. E isso prejudica as crianças, além de bactérias, né, fungos, que essa criança vai pegar. Educação. Como é que é isso aqui? A criança, quando ela começa a trabalhar, tem vários motivos para ela ter esse abandono escolar. Um, porque ela não vai ter tempo de ir. Outro, porque ela vai estar muito cansada. É o que a gente fala da fadiga, certo? E uma outra coisa que impede dela ir, porque quando ela tá trabalhando, ela recebe o dinheirinho dela e ela acha que ela não precisa mais de ir à aula, porque esse dinheiro é para ela. Ela vai dar para a mãe, mas
às vezes fica com alguma quantia. E é aí que a gente começa alimentando o ciclo da pobreza no Brasil. Na aula passada, eu até falei assim, gente, se vocês verem alguma criança vendendo bala ou uma adolescente, é preferível não dar nada, não comprar nada, a não ser que vocês vão comprar, mas vão abordar. Vão perguntar a ele, por que você está vendendo bala? Qual que é o território seu? Vocês vão pegar dados para poder passar para o CRAS, para poder esse CRAS ter essa ação. Quem é o pai? Quem é a mãe? Por que a criança está ali? Caso vocês não forem fazer isso, não dê nada, porque nós estamos contribuindo para esse ciclo da pobreza no Brasil. A coisa é muito séria, a gente tem visto agora na pandemia, nós não estamos vendo, né? Agora no Covid a gente não está vendo, não, né? Crianças na rua, não. Eu tenho observado isso, eu tenho visto menos, crianças e adolescentes. Mas você sabe onde eles estão? Eles não estão em casa, né? Eles estão trabalhando, eles estão colocando eles para olharem pessoas idosas em casa ou pedindo eles para ir comprar algo. Então, continua esse trabalho, esse trabalho infantil, e eles correndo o risco de pegar o Covid. Agora, nós vamos dar mais ênfase a esses aspectos físicos. A gente falou muito sobre o emocional, que a gente falou, né, que a baixa de autoestima, a questão da memorização, a questão da fadiga, a questão de muitas vezes não querer ir e os pais obrigam. A gente falou sobre o tráfico, né? A gente falou sobre a prostituição. Agora a gente vai ver esses aspectos físicos. Como que esse trabalho infantil vai trazer danos para esses adolescentes e crianças? As crianças não têm seus ossos e músculos desenvolvidos, tá? Eles vivem nesse processo de maturação. E aí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Opa, deixa eu voltar aqui. O processo de maturação. E esse processo vai até a gente chegar na fase adulta, tá? E se a criança carrega peso, se ela faz alguma atividade, se ela mexe com riscos físicos, químicos, ergonômicos, elas correm risco de ter o quê? Deformações e prejuízos ao crescimento dela. E aí a gente vê a palavra risco. O que é risco? Risco é a probabilidade de alguma coisa vir a acontecer. A gente nunca sabe se aquilo vai acontecer ou não. Mas, como a gente sabe que vem muitos estudos, muitas pesquisas, esses riscos já foram avaliados. Então, o risco desse trabalho infantil vai ter vulnerabilidade, vai ter perda e vai ter perigo. Vamos ver, então, como é que é isso. Riscos químicos, quais são? Se o corpo da criança está em construção, o corpo do adolescente está em construção, nós temos esses riscos químicos, que são riscos pó, névoa, deixa eu pegar aqui, névoa, fumo, gás, vapor. Gozado, né, gente? Esse desenho aqui, tem esse desenho aqui, tá parecendo Covid, né? Não tá?
Veja. Então, mesmo formato. Até parece que eu pus aqui um Covid azul, um amarelo, um vermelho, mas não é não. É porque isso eu pus aqui como sendo é partícula. Vamos lá. Riscos químicos para criança e adolescente. Vai agir, tá? Olha, pode atingir o cérebro, a faringe, e aqui a gente, por exemplo, cérebro, a criança pode ter, por exemplo, depressão na criança que trabalha, por exemplo, com gás. Aqui é a faringe, que nós vamos ter o que a gente chama de alergia, né? Que problema de, por exemplo, bronquite, que aqui já vem para o pulmão aqui. E aqui a gente tem o pâncreas, certo? Que o pó, névoa, pode atingir. E aqui tem outros, né? A gente está vendo aqui outros desenhos, aí tem estômago, fígado. Então, todos esses riscos químicos traz doenças para as crianças e adolescentes. Por exemplo, o gás e fumo, pó, vai atingir mais os brônquios. Isso é uma coisa acumulativa, começa a trabalhar com 10 anos, isso vai aparecer quando ela estiver com o quê? 20, 25 anos. Aí que ela vai lembrar, e aí já é tarde, porque muitas vezes não, o trabalho infantil e adolescente não é com carteira, então não tem nem como correr atrás dessas empresas, ou então quem fez isso, para a pessoa ser indenizada, porque a gente sabe que só com 14 anos para cima é considerado o aprendiz. Então, ela vai ter, ela está com 10, lá por 20 anos, ela vai ter problema e não tem como recorrer. Tá? Riscos biológicos. Vírus, bactérias, fungos, toxinas, parasitas e protozoários. Pus esses aqui todos. Esses aqui, geralmente, elas vão, como a gente viu, elas pegam muito no lixão, mas na rua elas vão pegar, sim, elas vão pegar bactérias, elas vão pegar toxinas, principalmente quando passa caminhão, né, que solta aquele gás e ela fica ali vendendo as coisas. Riscos físicos, olha para vocês verem, ruído e a vibração. Olha essa criança trabalhando aqui com essa peça. Isso acontece? Acontece. Ainda tem isso? Tem sim. E sempre quando a gente chega, eles falam assim, não, ela veio hoje só. Isso é só hoje, ela veio aqui para aprender. Mas ela tem 12 anos. Aprendiz é com 14. E, além disso, o trabalho de 14 anos até 16, a gente tem que acompanhar como ele é. O ruído, a criança ela é muito nova e pode trazer o quê? Perda de audição. Vibração. Essa mãozinha dele aqui, ó, tá? Nessa peça, na forma como essa peça gira, ele pode vir a ter o que a gente sabe que é LER-DORT, lesão por esforço repetitivo. Se ele tem aqui, em média, 12 anos e já está fazendo esse trabalho, garanto que com 18 anos ele já não aguenta mais, não. Ele já vai ter problema, que a gente chama do túnel do carpo, e vai ter que operar. Ou seja, o capital humano vai ser o quê? Desgastado. Aí, o que acontece? Ele vai sempre trabalhar em empregos menores, e aí continua esse ciclo da pobreza. Por isso que a gente tem que olhar que essas crianças e adolescentes, em todo mundo, não é só Brasil, não, eles têm que o quê? Tem que
estudar, tem que ter fases, eles têm que brincar, tem que ter todas essas fases certas. E quando a gente trabalha no SUS e no SUAS, esse olhar nosso é o tempo todo. E não é fácil, não, falar com pai e mãe sobre esse assunto, não. A gente tem que ir muito pela questão de estar mostrando isso aqui. O que vai acontecer com a criança lá na frente. Eles vão até falar assim, mas eu também já trabalhei. Aí quase que a gente fala assim, mas olha como é que você está hoje, né? Só que a gente não vai fazer isso. A gente tem que usar de sabedoria para a gente vir a falar. Aqui, ó, muitas crianças e adolescentes vão trabalhar com radiações, frio, com calor, com umidade e com pressões anormais, tá? É comum a todas as crianças adoecerem com doenças de pele, traços de calor, dor física e os problemas que é relacionado com a visão. Eu não sei se vocês já viram falar, mas a criança com até 15 anos, elas não conseguem ver lateral, não, tá? A visão de uma criança até 15 anos, eles não têm esse olhar, eles não conseguem ver a lateral, aonde pode ocorrer acidentes, né? Porque ele não consegue ver. Por exemplo, ele está fazendo algo aqui, essa máquina aqui pode girar e ele não vai ver, porque ele ainda não tem essa visão nossa que a gente vê de lado, né? Que inclusive quando a gente vai fazer exame de vista, eles sempre fazem esse teste para ver como é que a gente está vendo esse lado lateral. Aqui, ó, que coisa triste, né? Vocês vão falar, isso é verdade? É verdade. A criança e adolescente pode ter esses ferimentos na pele, câncer e alergias sérias. Isso aqui é uma mão de uma criança que machucou, ajudando a questão do pedreiro, mexendo com cal, tá? Deu alergia e aí, olha como que a mão dela tá. E aí, o que vai acontecer? Vai tratar? Vai ficar sem ir à aula. Quer dizer, perde a aula. E aí a gente pode até pensar, talvez nem indo à aula estava, né? Risco ergonômicos. A gente sabe que riscos ergonômicos são essa postura, como eu estou dando aula aqui assim, que não pode, teria que estar assim, né? É a postura, né? Esforço, monotonia e o processo da organização de trabalho. O que é a organização de trabalho? São essas pressões que a gente tem. Se nós adultos já tem essa pressão de tem que produzir X, tem que fazer projeto tal, tem que fazer, no caso, por exemplo, eu tenho que fazer X é vigilância, todos nós temos metas, né? Isso é a organização do trabalho. Só que a gente sabe que isso tem muita pressão e a gente fica o quê? Estressado. Imagine a criança, imagine o adolescente que não está na época do trabalho. A organização do trabalho, quando cobra deles a produção, vocês têm que vender X bala, tá? Vocês têm que vender X chup-chup, igual eles vendem. Vocês têm que produzir, por exemplo, cortar cana. Vocês têm que cortar, por exemplo, 100 cana por dia, com uma criança de 12 anos. Imaginam como que eles ficam. Se o trabalho para o adulto ele traz cansaço, ele traz sofrimento, ele é prazer? É. Para o adulto, é. Traz o desgaste? Traz. Então, vocês imaginam para a criança. Qual o prazer que essa criança tem? Muitos não têm nenhum, porque eles estão ali para ajudar pai e mãe, que a gente chama de precariedade do trabalho. E tem esse trabalho
que é de turno, que é noturno, que a gente sabe que isso tem. A gente vê muito posto de gasolina, quando a gente para, a criança vendendo o amendoim, ou quando é época de dia dos namorados, elas ficam vendendo rosas, não é? Aí a gente vai, compra uma rosa para ajudar. Nós não vamos estar ajudando, porque ela não podia estar ali, ela está em casa, certo? É muito complexo, né, gente, falar sobre trabalho infantil, porque parece fácil, né, a gente acabar, combater, né, o trabalho infantil, só que não é. É um trabalho que nós, psicólogos do SUAS, tem que trabalhar junto o tempo todo com o CRAS, CREAS. É um trabalho intersetorial, é com a Polícia Militar, é com o Ministério Público, é com o Ministério do Trabalho. É um trabalho em conjunto, porque se não for assim, a gente não consegue. O adulto, ele tem as artimanhas quando ele quer colocar a criança e o adolescente para trabalhar. Infelizmente. Olha isso aí, né? Eu mexo com esse trabalho infantil, acho que já tem 12 anos. E eu, quando eu vejo cenas assim, eu fico triste, fico mesmo. Porque aqui, ó, postura, olha o peso, olha a perninha dele, né? Deve ter aqui 13 anos. Ele vai ter lombalgia, tá? Ele vai ter LER, DORT, ele vai ter o que a gente chama aqui em cima, ó, que a gente, quando a pessoa tem um certo ovo aqui, que ela fica meio corcunda, até mostrei essa foto antes, né? E está em fase de crescimento, a perna dele nessa posição, ele carregando sempre peso assim, ele pode vir ter a perna em arco. Depois ainda vai ser ridicularizado lá na frente, porque ele é cambota. E aí, cambota por quê? Porque trabalhou muito, né? Foi além do que podia. Então, eu pus aqui riscos. Espera aí só um pouquinho. Eu pus aqui riscos de acidentes. Então, nós temos os arranjos físicos, nós temos máquinas e equipamentos sem proteção, nós temos as ferramentas inadequadas, nós temos a questão deles estar mexendo, né, com a questão da parte elétrica, questão de incêndio ou explosão, animais peçonhentos na agricultura, por exemplo, e armazenamento inadequado de substâncias e eles mexendo. Aqui algumas fotos para vocês verem, refletirem sobre o que vocês estão vendo. Uma criança de 6 anos com uma enxada na lavoura, de chinelinho, quer dizer, pode ter, o que ela pode acontecer aqui? Várias coisas. Pode ter corte, mutilação ou animais peçonhentos, né? E o uso do agrotóxico. Esse uso do agrotóxico aqui, ele pode trazer o quê? Câncer, depressão, tá? Aqui mais uma criança. A gente sabe que é cultural, a ajuda, vai atrapalhar nesses sintomas cognitivos. O agrotóxico é uma substância química que é nociva à saúde. Nós temos vários agrotóxicos, entre eles o mais usado é o organosfosforatos, tá? Nós temos as crianças trabalhando em casa, né? Trabalho doméstico. É um desafio. Nós vamos ter que olhar território, de onde essa criança é, por que tem essa opção pelo trabalho, a questão da cultura,
tá? E a questão dos pais, né? Nós vamos olhar valores, né? Tem muita família que acha que isso é valor, como pôr a criança para trabalhar cedo. E tem que ser assim? Tem que ser assim, dessa forma. Vou passar aqui para vocês algumas cenas, tá? Para vocês refletirem. Minas Gerais é o estado com maior número de crianças e adolescentes no trabalho doméstico. Esse desafio nosso, olha, crianças trabalhando, o tráfico de droga, essa mãozinha eu mostrei, vendendo picolé, carvoraria. São cenas para vocês ir refletindo. Olha como que essa carinha desse adolescente está. Possivelmente está ajudando o pai. E obrigada. Então, vejam só. Falta 6 minutinhos para acabar. Passa rápido, né? Eu não vejo a hora da a gente voltar para a sala, porque quando eu for dar essa matéria para vocês sobre a saúde mental e o trabalho, acho que não vai dar 40 minutos, não. Nós vamos ter que fazer 80. Aqui, a próxima aula nossa, a gente vai fazer uma revisão disso aqui. A prova SUAS vai ser sobre isso. E a gente viu lá atrás sobre o ECA, a gente viu sobre fórum, né? E aí eu vou pegar as partes principais e vou colocar aqui e vou enviar para vocês uma espécie de um resumo com perguntas, mas não vai valer nada não, só para a gente rever, tá? Porque a prova vai ser essa matéria aqui. Vai ser sobre isso, sobre trabalho infantil, o papel do psicólogo no SUS e SUAS. Ok? Alguém vai falar alguma coisa? Falam comigo, estou com muita saudade. Vai falar nada? De novo? Tá acabando, falta 3 minutinhos. E aí? Jennifer? O que está passando pela cabeça sua sobre esse trabalho infantil? É muito triste ver essas imagens aí, né? E a gente sabe que aqui em Nova Serrana tem muito. Nossa, aqui tem muito trabalho infantil. Quando a gente... Nas fábricas. Isso. Deixa eu ver quantos minutinhos tem aqui para eu poder falar. Vai 3 minutos dar. Quando a gente for ver essa outra matéria, quando eu for dar essa matéria que passaram, que eu vou dar sobre saúde mental e o trabalho, eu acho que vai dar para a gente fazer um trabalho bacana, principalmente nessa questão aí, que como você mesmo disse, tem muito, né? Tem muito trabalho infantil, né? Agora, para trabalhar nessa área, tem que ter garra. E tem que ter essa questão de que a gente não consegue fazer sozinho, não. Nós temos que trabalhar em rede. Então, SUS, SUAS, CREAS, CRAS, a polícia, é isso. Tem que trabalhar junto. Porque só SUS, só SUAS, só CRAS, não consegue, não. É um trabalho de abordagem.
que você vai ter que abordar e vai ter que ver por que que a criança está ali. Ô, Fátima. Oi. Eu acho assim, eu não sei se, eu acredito que seja, né, em todas as cidades, mas eu acho muito deficiente, sabe, esse trabalho, porque você vê, a gente vê muitas crianças na rua, tá todo mundo vendo, a população tá vendo, o serviço, né, tá vendo. Então, assim, essas crianças ainda estão ali frequentes no trabalho. Então, eu acho muito deficiente, assim, minha opinião, não sei se eu tô certa. Tá. A próxima aula, eu vou estar falando rápido sobre o que vai cair, né? Eu vou trazer para vocês verem um trabalho que eu fiz há pouco tempo. Eu tenho fotos, tem a filmagem, e vocês vão ver como que tem que ter, assim, como é que fala? Tem que ter vontade. Porque se a gente começar a pensar assim, isso não vai dar certo, porque eu estou vendo muita criança, então a gente deixar para lá, aí a coisa não acontece. Agora, quando você fala assim, eu vou trabalhar com esse território aqui, aí a gente pensa, mas tem muitos outros, mas eu vou fazer esse. E esse aqui vai dar certo. Eu vou trazer para vocês, eu vou passar rápido, o do SEASA, como é que foi feito, e um que a gente fez há pouco tempo, foi até com pais e crianças junto. E muitos pais falando assim, pessoas simples, eu não sabia que isso acontece com a criança. Então, se a gente pega os pais e a gente mostra o que acontece com a criança, quando vem o adulto ou aquele que quer explorar, o pai já está sabendo o que vai acontecer com a criança. Agora, a gente não pode desistir, porque não é fácil, não. Não é mesmo, não é. Eu já ouvi mãe falando assim para mim, se você está com dó, leva para sua casa. Uhum. Sabe? Quando a gente fez no SEASA mesmo, foi isso, assim. Se você está com dó, leva para sua casa. E aí que você vai sentar, você vai abordar qual que é o seu nome, você trabalha, o que está acontecendo e tudo. Mas você tem que ter programas para colocar esse pai e essa mãe. Você vai ter que ter programas para colocar a criança e o adolescente. Entendi. Entendeu? Eu acho que é mais. Eu falo do sistema, né? Assim, do sistema que aborda essas situações, sabe? Mas eu acho que deveria ter, sim, mais psicólogos